queridos da YouTube, cá estou mais uma vez e dessa vez vamos a mais uma aulinha, vamos sim, a mais uma aulinha, a aulinha do ano, técnicas de redação jornalística. Mas antes de iniciar, é importante dizer que existe uma playlist para nossas aulinhas, onde são agrupados todos os nossos vídeos de aulinhas jornalísticas. Portanto, é só pesquisar blog da Mila MZ, Mila com 2 L's, playlist de jornalismo. É tudo questão de organização, é para não se perder, é para não ficar desnorteado. Então, se você está aqui no canal somente para ver essas aulinhas, é só pesquisar playlist de jornalismo. Apenas isso. Mas também existem outras duas playlists, a de motivação e a de babados fortes. Portanto, se não quiser ficar por aqui nas nossas aulinhas de jornalismo, existe também uma playlist para motivar a sua vida, a sua caminhada, a playlist da motivação. Mas também temos aquela playlist de fofoca. Então, também pode acompanhar, né? É mesmo para o mundo de entretenimento. Portanto, vamos avançar com a nossa aula. Técnicas de redação jornalística. Estão curiosos, né? O que é que vamos ver aqui? O que é que vamos ver aqui? E teremos em nosso vídeo, em nossa aula, 4 técnicas. A pirâmide normal, a pirâmide invertida, a pirâmide mista e, por último, teremos a técnica de construção por blocos. Vamos iniciar mesmo com a pirâmide normal. Na pirâmide normal, os acontecimentos são escritos em ordem cronológica. Bem crescente assim, cronologia direta. Portanto, então você já deve imaginar como é a notícia na pirâmide normal. Vamos lá, procurar um exemplo. Vamos lá, já temos aqui o nosso exemplo. Hospital Central de Maputo pegou fogo. Essa é a nossa manchete, é o nosso título. Então vamos construir essa notícia usando a pirâmide normal, onde iremos colocar os acontecimentos em ordem cronológica. E como é que vamos iniciar? Vocês já imaginam, né? Contando uma história do hospital. Vamos lá, dar um exemplo. História do complexo começa em 1900, quando o governo expropriou o terreno sobre o qual o hospital seria construído. E em 1932 foi contratado um arquiteto, um engenheiro, especialista em construções, né, de hospitais, que elaborou um novo plano durante as décadas de 1930 e 1940. O complexo foi modernizado, né, diz a história. Então, essa notícia, vocês já devem ter uma ideia de como é a notícia na pirâmide normal. Inicia mesmo com um conto e só no final, só no último parágrafo, dá o essencial da notícia. Dá as partes com maior destaque, as partes com maior relevância, com maior importância, as partes que importam, que interessam o leitor. Não que as outras partes não interessam, só que interessam sim, mas a parte mais importante, a parte mais informativa, mais direta, está lá no final. Então, essa é a desvantagem da pirâmide normal. Mas essa pirâmide tem uma vantagem. Tem. E a vantagem dessa pirâmide é o poder de prender o leitor, fazer com que o leitor continue lendo, continue acompanhando a história, porque ele não tem outra escolha, ele tem que acompanhar toda a história, tem que ler toda a história para poder ter lá a parte doce, a parte boa, a parte crocante, que é a parte essencial de toda aquela história, que é a parte que importa, que é a parte que faz mesmo valer o título, que é a parte mais informativa, mais direta, onde o autor obterá aquela mensagem, aquela informação que ele precisa, de que o hospital foi incendiado, por quem e quando é que aconteceu. Já sabem, estão a me entender, né? Vocês são inteligentes. E agora vamos à pirâmide invertida, a pirâmide chique, a pirâmide moderna. Pirâmide invertida. Na pirâmide invertida, os acontecimentos são escritos em função da relevância, da importância, e vão descendo para o menos importante, para o menos relevante. E a pirâmide invertida coloca no início o essencial da notícia, coloca no início a parte que mais interessa ao leitor. Tem uma vantagem. Então,
para um leitor muito ocupado, né? Para as pessoas muito ocupadas que não têm lá muito tempo, então ao invés de ler todas aquelas folhas longas, cheias de letras, né? O que nos mostra a pirâmide normal, pode somente ler o primeiro e o segundo parágrafo, que tem ali a parte essencial, a parte normal. Então, com mais tempo, pode terminar toda a notícia, pode ver toda a informação. Mas, bom, é questão mesmo de gerência do tempo. É mais eficaz o uso da pirâmide invertida, porque a pirâmide invertida resume, apresenta o essencial, o necessário para o leitor ficar informado sobre o que está acontecendo no mundo. Poupa tempo, facilita o processo de produção, o processo das agências de informação, pode ser apresentado em diferentes públicos. Portanto, é uma técnica bastante eficaz nos dias de hoje, é uma técnica muito usada. Muitas das vezes responde às 4 questões do lead essenciais: o que, quem, onde e quando. E são as respostas dessas 4 questões que irão informar, que irão nortear o leitor. E agora vamos à pirâmide mista, a mais complicada. Muitas pessoas tiveram dificuldades em entender esta pirâmide, onde temos o desenho assim, assim, assim. Então, é a pirâmide um pouco complicada de entender. Então, na pirâmide mista, nós temos a junção da pirâmide normal e da pirâmide invertida. A pirâmide mista dá a informação mais relevante no início e depois aí no meio, no corpo, né? Coloca aqueles detalhes que pouco nos interessam, que é o ano que o hospital foi construído, por quem, em que década. Então, esses detalhes aí que pouco interessam, né? São colocados aí no meio. E no final, volta a colocar a informação mais relevante. Por isso que temos essa base larga na parte de baixo e na parte de cima, para dizer que a informação mais importante, mais relevante na pirâmide mista é colocada no início, base larga, e no final, base larga também. Agora, aí no meio não temos essa parte fininha. Fininha é a parte que... Então, a pirâmide mista, podemos dizer, né, que tem 2 leads. O primeiro lead vem bem aí na frente e o segundo vem no final, porque no final da notícia, a pirâmide mista volta a colocar aí o lead e adiciona mais um pouquinho de uma informação importante também, relevante, que por algum motivo no primeiro lead não foi apresentado. Portanto, esta é a pirâmide mista. É construída desse jeito. E por último, temos técnica de construção por blocos. Esta técnica permite aos jornalistas organizar aí o seu material, né? Organizar as informações em função dos blocos, principalmente a reportagem, e dizer que essa técnica é mais implementada nas reportagens. A reportagem, essa técnica permite organizar tudo em unidades, organizar em pequenas unidades. Por exemplo, vamos lá falar da malária. Temos aí uma reportagem sobre malária. Então, no jornal, sabem que o jornal é bem grande, bem enorme, assim, uma folha bem grande. Então, no jornal temos aí malária e podemos encontrar no primeiro parágrafo um títulozinho: malária, que é uma unidade, né? E vai falar: malária é uma doença assim, assim, assim. E depois, segundo parágrafo, sintomas da malária. É outro título, é outra unidade. A malária pode apresentar-se assim, febre, dor de cabeça. A técnica de construção por blocos é dependente, é autônoma. O segundo parágrafo não precisa do primeiro, nem o terceiro não precisa do segundo. Portanto, o leitor chega aí e vê malária, grande reportagem, né? Então, ele pode querer ver apenas os sintomas. Então, pega na unidade de sintomas, lê. Percebe tudo, não precisa ver infecções, não precisa ver a definição, se calhar ele já sabe. Então, nenhum parágrafo depende do outro. Muito obrigada pela atenção dispensada. Espero que tenha gostado da nossa aulinha. Pode comentar? Pode comentar, sim. Não esqueça, as nossas aulinhas, as nossas dicas de jornalismo são agrupadas apenas na playlist de jornalismo. Não vamos fazer bagunça aqui, né?
Muito obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos na próxima aula. Prometo que o tema será bom, né?